Olá, pessoal. Esse é mais um Papo de Líderes. Eu sou Marcos Gouveia, que atuo como publisher da plataforma Mercado e Consumo, que, aliás, é onde vocês podem acompanhar essas nossas entrevistas, esses nossos papos. E nós temos hoje conosco, eu sou obrigado a dizer a vocês, né? O Ricardo Bomeni é um amigo de longa data e temos tido a oportunidade de conviver em diversas áreas e oportunidades, em especial participando de algumas entidades importantes do setor. Mas para não ficar falando muito dele, já que é amigo, eu vou pedir que o próprio Ricardo se apresente e fale sobre a BFC e Bob's, todos vocês vão saber o que é. Vamos lá, Ricardo. Obrigado por estar com a gente. Muito bom, eu que agradeço, Marcos. Sempre um prazer estar conversando com você. E agora, especialmente aqui nesse novo canal, né? Bom, Marcos, a BFFC é uma holding alimentar, né? Nós temos duas marcas que são marcas próprias nossas, o Bob's é uma delas, que é a principal, que na verdade é o nosso principal negócio. Temos também o Yogi, que é uma empresa franqueadora de frozen iogurte, e somos os maiores franqueados do Brasil de Pizza Hut e KFC, mas com atuação somente na região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo. O Bob's está no país inteiro. Nós temos hoje no grupo aproximadamente 1.150 pontos de venda e com perto de 12 mil colaboradores. Então temos aí atuado ao longo de todo esse tempo. O Bob's é a marca mais tradicional e talvez eu poderia dizer que foi a pioneira no mercado nosso brasileiro, né? Fundada em 1952, então já com 73 anos e continuamos aí no desenvolvimento. Vocês assumiram o Bob's em quando? Foi em 1996. Na época, nós fizemos a fusão de uma marca que havia sido fundada pelo meu pai, chamada Big Burger, e dali em diante nós passamos a participar da empresa, né, como acionistas, e eu fui também no mesmo ano para dentro da empresa, para a diretoria de operações, e depois nunca mais saí, Marcos. Estou lá há quase 30 anos. Ricardo, muita coisa tem mudado, cada semana algo novo acontecendo. Mas se a gente considerar as mudanças que aconteceram no ambiente, para a gente não voltar muito no tempo, vamos considerar pós-pandemia. O que ficou pós-pandemia que se incorporou a hábitos, atitudes por parte do consumidor e o impacto que isso teve para todo o setor de food service? Olha, Marcos, eu assim, tem muita coisa boa que aconteceu, né? Óbvio que a pandemia foi terrível para todo mundo, mas ali naquele momento as empresas olharam para dentro, né, e aceleraram demais os seus projetos, né? E dentro disso começou-se a perseguir demais a jornada do consumidor e também a jornada do colaborador. Então, muita coisa na área de tecnologia foi feita. Você vê, por exemplo, a parte de delivery, né? O avanço que teve em benefício do consumidor, todo esse tema de delivery, quando você começa a ter os agregadores e você começa a ter muita tecnologia embarcada, com um tempo menor de atendimento para o restaurante e a possibilidade dos restaurantes também aumentarem o faturamento a partir disso, né? E só para dar um exemplo, um outro exemplo pode ser toda a jornada digital, né, Marcos? Então, você hoje, quando vai no restaurante de uma praça de alimentação, é bastante comum você encontrar ali os terminais de autoatendimento, onde você mesmo faz o seu pedido, né? E muitas redes também já disponibilizando fazer isso a partir do aplicativo. Você fazer toda a jornada pelo aplicativo. E aí tem outras inovações, eu até posso depois mencionar algumas coisas que a gente está fazendo na sequência, endereçando a jornada do consumidor no mundo físico, né? Acho que o varejo ele sempre teve essa presença marcante do físico versus o digital,
É claro que depois da pandemia você teve um efeito do home office, onde os escritórios voltaram um pouco mais devagar, mas eu diria que hoje nós já estamos em patamares aí muito próximos aos patamares pré-pandemia e o varejo se reinventando o tempo inteiro, principalmente através do design, né, Marcos? Então, acho que você hoje ter uma experiência mais completa no ponto de venda tem sido muito marcante, não só no varejo de alimentação, que a gente atua, mas também no varejo de forma geral. Ricardo, essa questão que envolve saúde, cuidados pessoais, a preocupação com a qualidade da alimentação, que principalmente para as novas gerações tornou-se um tema com uma relevância um pouco maior. Isso trouxe impactos no negócio, especialmente do food service? Marcos, eu diria para você o seguinte, e acrescentaria ainda, além disso, toda essa parte de drogas que são muito avançadas hoje para, de alguma forma, combate à obesidade, melhoria da saúde, que está disponível hoje, ainda em preços elevados, né? Acho que cada vez mais vai ter queda de preço, né? E, obviamente, tudo precisa ser equilibrado, né, Marcos? Então, eu acho que a indústria já vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu vou te dar alguns exemplos do que a gente tem feito, né? Lá atrás, quando houve toda uma discussão do sódio, nós fomos a primeira empresa a modificar nossas formulações e reduzir o sódio em algumas das nossas formulações. Depois teve a questão de gordura, né, gordura trans. A gente foi a primeira empresa a utilizar e implantar nas nossas lojas a gordura zero trans, que ela é menos prejudicial à saúde de forma geral. Depois, quando nós começamos a ver o mercado indo para algumas experiências na substituição da proteína para hambúrgueres à base de planta, fomos também a primeira empresa, aqui fizemos na época uma parceria com a Fazenda do Futuro e lançamos nas nossas lojas. Então, são tendências que vão permeando, agora se fala muito em proteína, e nós vimos acompanhando tudo isso, Marcos. Eu não acho que isso vá modificar completamente, porque, de novo, o consumidor ele tem a liberdade de um dia comer salada, no outro dia comer um hambúrguer à base de planta, no outro dia comer uma feijoada ou comer uma pizza, e isso vai continuar. E, de novo, tudo precisa ser equilibrado. O que eu vejo um pouco hoje é uma tendência um pouco de porções menores, né? Mesmo no restaurante mais sofisticado, descendo isso até os restaurantes de praça de alimentação, onde talvez haja, sim, uma tendência, não exatamente de uma mudança do teor calórico em si, ou nutricional em si, mas sim da quantidade que se oferece ao consumidor em determinadas ocasiões de consumo. Vocês têm uma posição privilegiada, porque como franqueados, né, de Pizza Hut, vocês acompanham o que acontece no mercado internacional e no mercado nacional, especialmente, né, a referência sempre que é o mercado norte-americano. Você vê alguns elementos que são diferentes do que está acontecendo na realidade norte-americana em relação à realidade brasileira no setor de food service? Eu acho que essa diferença já foi maior, né? O que ocorre hoje, né, Marcos? Acho que para tudo, o acesso à informação, seja nós das empresas, né, seja o consumidor, é muito mais rápido, né? Você hoje vê uma publicação no TikTok ou no Instagram de maneira instantânea de coisas que estão acontecendo em qualquer lugar do planeta. Então, acho que vamos dizer, esse gap, ele diminuiu. O que eu tenho percebido em viagens, a gente tem vamos dizer, esse passaporte, né, por sermos franqueados de uma empresa que hoje é a maior empresa do mundo do setor de alimentação, que é a Yum Brands, que é dona de Pizza Hut, KFC e Taco Bell e o Habit Burger, e nós acabamos tendo essa convivência com eles em vários países. Eu vejo, sim, uma tendência muito forte na parte de bebidas, né? Bebidas criativas, bebidas que são funcionais,
e que trazem o consumidor também para o alimento. Então, essa é uma das mudanças, além da tecnologia que nós já mencionamos aqui. Acho que essa é uma mudança que tem vindo com um pouquinho mais de força e que aqui no Brasil a gente começa a ver já na prateleira do supermercado, vários lançamentos, e entrando também já nas praças de alimentação. Queria falar um pouquinho agora de franquia, Ricardo. De novo, vocês têm uma situação privilegiada, porque operando franquia no Brasil e conectado com grandes franquias internacionais, vocês podem adaptar para a realidade brasileira o que de melhor se faz em termos de franquia no mundo e desenvolver. O setor de franquias, particularmente no Brasil, tem uma dimensão, uma expressão que é muito grande. Na tua visão, essa expressão, esta presença do setor de franquias na realidade brasileira, que razões tem? Tem alguma coisa a ver com a parte tributária, trabalhista, custo de capital? Que elementos, né, de alguma maneira, justificam a expressão que o setor de franquias tem? Lembrando sempre que você teve como presidente da ABF um bom tempo. Na verdade, eu passei quase 20 anos, Marcos, ali na diretoria, cheguei a ocupar assim, a cadeira de presidente da ABF por 4 anos, depois fui para o conselho e na governança da entidade, no giro natural, eu fui até presidente do conselho e saí. Então, esses 20 anos me deram, sim, essa oportunidade de vivenciar o setor de franchising brasileiro, ao mesmo tempo, como franqueador e franqueado, conhecendo outras realidades no mundo inteiro. Então, acho que aqui no Brasil você tem, primeiro, uma organização muito grande nesse setor, acho que se deve um pouco a uma entidade forte, como é a ABF, que abarca ali consultores, franqueados, franqueadores, advogados. Então, existe um ecossistema ali muito interessante de organização. Nesse sentido, né, Marcos, acho que o Brasil não deve para nenhum lugar do mundo, são 3.000 marcas aqui. Agora, de fato, ali, talvez final da década de 90, início dos anos 2000, nós tivemos 2 efeitos. Um efeito que você deve se lembrar ali de um momento onde muitas empresas públicas foram privatizadas e houve todos aqueles programas de demissão voluntária, ao mesmo tempo que o governo criou as bases para o micro e pequeno empresário com o regime simples, que depois se tornou super simples, e isso, de fato, beneficiou ao pequeno, vamos chamar também ao pequeno e médio empresário, né, dado que hoje você tem a possibilidade de estar nesse setor com níveis de faturamento um pouco maiores. Então, isso acelerou muito o franchising. Acho que a ABF ela trabalhou na época para fazer uma lei, e você sabe que não são todos os países que têm lei de franquia, o Brasil tem uma lei já há muitos anos, e nessa organização acabou criando uma feira de franquia, que hoje é uma grande referência, né, que acontece em São Paulo anualmente, e que é hoje a maior feira de franquia do mundo. Né? Então, isso daí você acaba dando muita visibilidade, você acaba tendo muitas franqueadoras crescendo num país de dimensão continental, para um interior que pouca gente conhecia, mesmo como empresário, até alguns anos atrás. É claro que não dá para entrar nos 5.570 municípios do Brasil, como eu gostaria de entrar com um restaurante do Bob's, mas há um campo para expansão enorme, não só para o nosso negócio, mas para o franchising como um todo, tanto quanto, Marcos, a exportação da franquia. Nós tivemos, por muitos anos, e ainda temos uma parceria tanto com o Sebrae Nacional quanto com a Apex, proporcionando justamente esse amadurecimento das empresas para que possam não só fazer melhor com os empreendedores, como também para exportar as marcas, né? Coisa que o Brasil tem historicamente um pouco mais de dificuldade, dado até a questão da distância, né? Que nós temos, especialmente da região sudeste do Brasil, para o continente europeu ou o próprio continente americano. Ricardo,
trazendo um pouco para o momento presente, aquilo que hoje se desenhou como a reforma tributária, terá impactos no setor do food service, particularmente, e no setor de franquias como um todo, à medida que há uma certa tendência de aumentar a tributação para o setor de serviços? Marcos, primeiro, assim, dando meu depoimento pessoal como cidadão brasileiro, acho que a reforma ela foi necessária, dado a confusão tributária que existe no nosso país. Acho que nós teremos um tempo para poder absorver todas essas mudanças que visam não exatamente a redução da carga tributária, mas, sobretudo, a simplificação tributária. E, obviamente, dentro desse contexto, você vai ter setores que vão ganhar um pouco mais, setores que vão, talvez, perder um pouco mais, como você mencionou, o setor de serviços. Então, quando eu olho, por exemplo, para o food service, para o restaurante, individualmente, fora aqueles que estão no regime do Simples e poderão continuar, porque será sempre uma opção, até onde eu estudei da reforma tributária, mas mesmo os restaurantes, presumido e no lucro real, talvez continuem tendo uma igualdade na arrecadação tributária, dado que eles acabaram conseguindo ficar no nível de desconto do que nós chamamos do IVA brasileiro, que é o CBS e o IBS. Mas, dito isso, no setor de serviços é completamente diferente. Então, por exemplo, as empresas franqueadoras, dado que elas não conseguem ter o crédito necessário para deduzir do imposto a ser pago, porque na maioria o maior custo de uma empresa de serviço, como você bem sabe, são as pessoas, né? É a folha de pagamento, e você não consegue ter, pelo menos até o momento, né, Marcos, o crédito relativo a isso. Então, acho que cada setor está fazendo a sua discussão, teve a oportunidade de interagir com o governo na época, o setor de franchising não foi diferente, houve muita interação. À época, eu ainda estava lá como presidente do conselho da entidade e tive a oportunidade de, muitas vezes, fazer essa discussão em Brasília, fomos ouvidos, mas acho que ainda não temos uma conclusão definitiva de como vai ficar cada setor. Sequer a alíquota, a gente ainda tem uma ideia de quanto vai ser, mas não temos a certeza ainda, né, Marcos? Você falou de gente, né, e nós estamos tocando muito nesse assunto, porque o momento brasileiro tem uma complexidade, né, adicional, especialmente afetando o setor de hospitalidade, né, que inclui o food service, e o varejo como um todo, né? Os programas sociais, esse momento que nós estamos vivendo, com os níveis muito baixos de desemprego, acabaram criando uma situação em que impõe às empresas desafios de atrair, reter funcionários, insisto, especialmente no varejo e na área de hospitalidade. Como é que vocês têm tratado isso e como é que você analisa a perspectiva desse quadro se mantendo? Marcos, o que a gente tem visto, na verdade, bom, aqui no Brasil nós estamos numa situação praticamente de pleno emprego, né? Quando nós tivemos ali também, nos idos dos anos 2011, 2012, aproximadamente, o que é bom para o país, muito embora eu não pretendo aqui entrar nesse detalhe, a forma como isso é calculado é uma forma questionável, né? Dado que você tem muita gente que não está procurando emprego. Então, na verdade, você tem um pouco de distorção nisso. Mas essa questão da contratação e da retenção, no mundo inteiro, depois da Covid, especialmente no setor de hospitalidade, tem se tornado um desafio. Acho até que menos para o segmento que eu atuo, um pouco mais para o segmento que nós chamamos de fine dining, né, que é o segmento de restaurantes mais sofisticados, que você não treina e contrata um chefe da noite para o dia. Isso é uma construção que é feita ao longo de muito tempo, né? Então, nós temos, sim, esse desafio, temos o desafio de conviver
com toda essa mecânica dos programas sociais, que são muito importantes para o país, mas que precisam, naturalmente, de uma revisão constante também para se criar, né, Marcos, uma rampa de tal forma que se coloque essas pessoas de volta para o mercado de trabalho. E você não mencionou, mas nós temos uma questão que hoje tem afetado bastante o varejo, que são as apostas online, né? O bet, né? Que vem retirando renda, principalmente, das pessoas e, lamentavelmente, das pessoas de renda menor, né? O que é mais preocupante ainda. E mais do que isso, esse vício, né, que vem se formando justamente pela facilidade e por uma regulação desse mercado muito recentemente, leva a um problema que pode ainda ser maior, que é o problema da saúde mental, porque na medida em que as pessoas vão apostando, e na sua maioria, né, como qualquer jogo, vão perdendo, isso vai levando essas pessoas a terem outros tipos de problema, não só a perda da renda, né? Então, a gente está olhando com muita atenção a todo esse cenário, mas temos convivido com níveis de turnover que são históricos no nosso segmento e que são em patamares elevados, mas são históricos, tanto quanto no mercado de construção civil. Ricardo, aproveitando, né, esse tema dos desafios envolvendo reter, atrair, desenvolver gente, esse cenário todo que nós temos acompanhado, como você coloca as mudanças necessárias ou a evolução da liderança dos negócios, aonde as pessoas no mundo estão sendo mais disputadas, ao mesmo tempo uma reconfiguração do emprego com a história do digital, da tecnologia, e uma demanda envolvendo liderança de atualidade, acuidade, entendimento, empatia. Na tua visão, a liderança de ontem, de hoje e de amanhã serão muito diferentes? Marcos, eu acho que tem uma diferença que, para mim, tem sido muito marcante nas minhas observações, que é o líder que consegue adequadamente observar as mudanças do que a gente chama de geração Z e os hábitos que essa geração teve, que é uma geração que talvez tenha sido a primeira nessa faixa a passar por um processo de Covid, né, que foi um processo absolutamente inesperado e que gerou naturalmente consequências boas e consequências ruins, né? Por exemplo, é uma geração altamente conectada, né? Uma geração mais imediatista, uma geração que absorve a informação de uma forma que foi diferente da geração anterior. E mais do que isso, nós estamos entrando na era da inteligência artificial, onde muitas dessas coisas vão naturalmente serem facilitadas por conta da tecnologia, mas, por outro lado, vão ser, de alguma forma, também simplificadas, né? Então, você hoje, para poder fazer, por exemplo, um contrato, né, você consegue fazer um contrato, talvez em 10 segundos, com um grau de assertividade bastante razoável, e praticamente você não vai pagar nada por isso. Então, esses efeitos, Marcos, é que eu vejo que a liderança atual, né, nós, na nossa, como eu falei, né, eu estou há 30 anos nesse negócio, então quando eu entrei, eu era uma geração Z da época, né, tinha 26 anos, e hoje, 30 anos depois, eu olho para as pessoas que estão na nossa companhia, com 22, 23 anos de idade, 25 de idade, eu me enxergo como eu era lá quando eu entrei, estou falando da BFFC, né? Quando eu entrei há praticamente 30 anos atrás, as expectativas que eu tinha. É claro que quando você é mais jovem, você é mais ansioso. Tudo isso faz parte. Tem coisas nas gerações que não mudam, né? Mas tem outras coisas que o líder mais maduro, vamos chamar assim, ele precisa observar, ele precisa entender, ele precisa estar disposto a conviver, né, com uma geração que é uma geração diferente da sua e que passou por um processo acelerado
tanto da tecnologia, da transformação digital, quanto do Covid. Então, acho que esse é o ponto mais sensível. Na nossa época, existia temas de saúde mental, mas não eram conversados esses temas. Existiam os temas todos relacionados a gênero e diversidade, mas não eram tão conversados como são hoje. Então, essa mudança e esse acompanhamento precisa vir junto com a liderança atual. Aqui entre nós, Ricardo, e aproveitando um pouco do que nos conhecemos, tem algo que você, no seu modelo pessoal de liderança, com uma organização que cada vez tem crescido mais, operando em todo o Brasil, operando marcas internacionais, marcas locais, num segmento altamente competitivo, com as dificuldades envolvendo recrutar, reter gente, e um consumidor que está cada vez demandando mais de tudo. Tem algo que você topa compartilhar aqui? Você incorporou no seu comportamento diferente do que fazia no passado? Marcos, eu acho que o estudo constante, né, essa obsessão por você estar atualizado é algo que eu incorporei, sim. Na verdade, não é que se eu não entender de transformação digital ou de inteligência artificial, eu não vou conseguir continuar liderando a empresa, mas é importante entender de todos esses assuntos para que você possa cada vez mais dar também o conhecimento a todos que trabalham com você. Na verdade, o nosso negócio é um negócio formado por pessoas, né? Então, se eu não consigo atrair, reter e manter as pessoas engajadas e todo o tempo dando a elas a capacitação, eu daqui a pouco tenho uma empresa que fica ultrapassada. Então, eu acho que eu só estou aqui hoje com uma empresa desse tamanho porque as pessoas me acompanharam ao longo desse tempo, pessoas muito boas com quem eu tive a enorme oportunidade de aprender também. Muitas pessoas que certamente eram melhores do que eu e que foram me ajudando ao longo desse tempo até chegar ao ponto que a gente chegou. Então, esse tema de você manter as pessoas próximas, contentes, atualizadas, capacitadas, eu acho que é muito, muito importante. Bom, e obviamente, né, num cenário como esse, atrair e reter clientes consumidores, especialmente numa categoria como essa, é também muito complexo. O que vocês têm feito de diferente e inovador para atrair e reter? Frequência de lançamento de produto, programa de fidelidade, promoção. Essa é uma guerra permanente. O que tem diferenciado a atuação de vocês nesses aspectos? Nós criamos, alguns anos atrás, ali no período de pandemia praticamente, o que nós chamamos de PEX, que é o nosso Programa de Excelência Operacional. E, junto a isso, nós criamos uma diretoria que a gente chama de CX, né, que é a experiência do consumidor. Então, nós modificamos completamente a forma como nós fazemos a avaliação do nosso restaurante em todos os aspectos, Marcos. Seja da parte de segurança alimentar, seja da parte de tempo de atendimento, materiais promocionais, a padronização de como os produtos são servidos, tudo isso, naturalmente, em benefício ao consumidor. E hoje nós temos um KPI, quer dizer, uma ferramenta que não existia antes, que são as várias formas espontâneas, inclusive, do consumidor de avaliar a experiência no restaurante, né? E eu estou falando isso a partir de plataformas que são bem conhecidas de todos, além do NPS. Você tem o Reclame Aqui, você tem o Google My Business, você tem os programas, vamos dizer, que são programas internos nossos da companhia, que nós também permitimos que o consumidor faça avaliação. E quando você junta isso, tem um nome bonito chamado social listening, que é você colocar tudo isso junto e criar indicadores de tudo que você está ouvindo das diferentes fontes que você tem, né? E a partir disso a gente começou a classificar as lojas em níveis, né, de excelência operacional,
E aí tem uma questão que é muito nossa, interna. A gente começou a, naturalmente, beneficiar as nossas lojas, os nossos franqueados, que têm níveis de excelência operacional mais altos. E isso acabou se tornando um ganha-ganha. O nosso negócio é um negócio de operação, é um negócio que ele funciona ali, não vou dizer que é 24/7, mas nós temos muitas lojas que funcionam todos os dias da semana e algumas, inclusive, 24 horas, né? Então, esse é um negócio que você, para cada consumidor que nós temos, nós estamos fazendo uma fabricação de um produto, né? A gente compra os itens, a gente prepara aquele item na hora e entrega para o consumidor. Então, isso é muito sensível na experiência do consumidor. Então, ouvir cada vez mais, né? E beneficiar quem faz bem é algo que a gente aprendeu bastante nos últimos anos, Marcos. Ricardo, eu tenho a impressão que, como em todos os setores, o digital e a inteligência artificial vão ser cada vez mais elementos críticos, né, no processo de entender, atender, antecipar demandas e criar as experiências tal. Isso é o que todo mundo fala, todo mundo prega e tem um montão de artigos sobre isso. Agora, o que você antevê de tangível num horizonte relativamente próximo de incorporação de inteligência artificial no negócio de food service, na operação, principalmente com o consumidor, que está ali na nossa porta? Marcos, eu acho que o tratamento de dados de forma adequada leva a tudo isso, né? E aí eu posso dar diferentes exemplos que vão beneficiar o consumidor. Predição de vendas, por exemplo, né? Você ter ferramentas de predição de vendas que faz com que você consiga ter o estoque necessário na loja para não frustrar um pedido de um determinado produto por um cliente, né? Isso é uma das coisas. Previsão de clima, né? Você hoje tem ferramentas que você pode prever se o seu faturamento vai ser maior ou menor em função da previsão de clima daquela determinada região. Um outro exemplo, com a mineração desses dados, você consegue conhecer o hábito de cada um dos consumidores e você passa, então, a ter o poder de oferecer àquele determinado consumidor uma promoção ou um produto específico ao gosto daquele consumidor, praticamente recomendando a ele o que ele gostaria de receber, seja pelo produto, seja pelo preço, seja pela oferta. Então, eu acho que tem muita coisa, é fácil dizer, como você falou, mas o tratamento de dados ele vai levar realmente a uma mudança de assertividade da jornada do consumidor muito elevada, né? E isso já está em curso. Bom, Ricardo, você percebe, o tempo passa rápido demais, né? Nós já estamos conversando aqui há quase 40 minutos. Não parece, mas o papo, né? O papo rola fácil, né? E porque o tema, né, como sem dúvida é apaixonante, e a tua história dentro do food service e esse privilégio de ter essa visão ampliada de rede nacional, rede internacional, e o fato de que você atuou por muito tempo em diferentes entidades te permitem essa visão de mundo e local que é, de fato, privilegiada. Mas eu queria agora, para encerrar a nossa sessão de hoje, te agradecendo muito, o que você deixaria, né, de mensagem final para os líderes, né, que estão com a responsabilidade de conviver num país com os sobressaltos contínuos que o Brasil oferece, complementado com os sobressaltos contínuos que o mundo tem oferecido nos mais diversos setores, mas, em particular, no varejo e no food service, onde os sobressaltos são exponenciados? Bom, eu diria uma coisa com muita certeza, Marcos. Nós temos um país maravilhoso, nós precisamos e temos o dever e a obrigação de acreditar no nosso país e fazer a nossa parte. É claro que tem tudo isso que você falou, não é apenas uma questão daqui, é uma questão que a gente, todos os dias que a gente acessa a informação,
a gente vê questões de geopolítica mundial, e que tem efeitos aqui no Brasil, mas nós temos que ter a persistência, nós temos que, de alguma forma, trabalhar para algo que a gente tem um alinhamento até de pensamento, né, Marcos, de como a gente consegue construir um plano para esse país, como foi feito adequadamente em muitos outros países. Eu menciono aqui a Coreia do Sul, que na década de 50 era uma economia muito inferior ao Brasil, e eles conseguiram fazer isso através de um plano de longo prazo. E não apenas a gente tem que cobrar que haja um plano concreto, como a gente tem que ajudar a fazer, a gente tem que cobrar também a execução desse plano. Mas, de novo, eu acredito muito no Brasil. Para dar números aqui do nosso negócio, nós temos hoje 1.150 pontos de venda. Marcos, estamos apenas em 250 municípios. Quando olho, por exemplo, para uma rede franqueadora como o Boticário, como a própria Cacau Show, que são redes com mais de 4.000 pontos de venda em mais de 1.500 municípios, eu vejo o potencial que ainda tem dentro do nosso negócio de alimentação, e a cada vez que a gente entra num município novo, a alegria das pessoas em verem a marca chegando, e muitas vezes a gente teve a oportunidade de chegar em primeiro lugar. Então, é com muita certeza que eu digo que o nosso país é um país maravilhoso, a gente precisa acreditar nele, mas é nosso dever também contribuir para que esse crescimento tenha um pouquinho daquilo que a gente faz todos os dias nos nossos negócios, nas nossas famílias e no nosso mundo que a gente vive aqui no nosso país. Ricardo, super grato pela disposição de estar conosco, por compartilhar essa sua visão, grato pela liderança que você representa no setor de franquia, no setor de food service, e eu tenho a impressão que todos aqueles e aquelas que estiveram conosco, de alguma maneira, saem inspirados e inspiradas por esse nosso papo de líderes. Um abração, gratíssimo, continuem conosco, e vocês têm na Mercado e Consumo, permanentemente, contribuições dessa natureza para o desenvolvimento dos seus negócios e, como bem ressaltado pelo Ricardo, pelo desenvolvimento do país. Grande abraço.